missionário Solon Soares é natural de Uruguaiana e entregou sua vida a Cristo aos 17 anos. Desde então, tem vivido uma jornada marcada por paixão e ousadia na obra missionária, dedicando mais de 40 anos à expansão do Reino de Deus no Rio Grande do Sul. Com coragem, abriu frentes missionárias, construiu templos e pregou incansavelmente em cada canto deste estado. Hoje, como presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio Grande do Sul, segue promovendo o avanço e o fortalecimento da visão missionária que carrega no coração desde a juventude. Recebam o missionário Solon Soares. Muito bem, então, paz seja convosco, irmãos. É uma alegria estarmos juntos outra vez no nosso segundo Congresso Estadual de Missões. E o pastor Paulo César, me apelidou um tempo atrás do missionário número 1 do ETMIQ, de missões. Mas eu quero agora apresentar, eu sou o missionário número 1, eu e a Lúcia, do ETMQ. Mas eu quero apresentar para vocês e pedir que vocês recebam com muita honra, com muita vibração, com muito calor no coração, o missionário número 1 da Igreja Cristã, o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé e o receba com palmas para Jesus, o missionário Jesus. Ele já estava aqui, mas nós somos o missionário número 1. Eu sou daqui do estado, mas ele é o missionário número 1 de todo mundo, da Igreja Cristã. E eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia! Pode sentar. Quero dirigir uma saudação muito especial à pastora Paula. Onde é que está a pastora Paula? Estava por aqui agora, está por aí. Nossa coordenadora nacional de missões. Quero estar lá, pastora. Muita honra recebê-la aqui, viu, pastor? Fiquei muito contente de estarmos juntos. E aos demais missionários preletores, convidados nossos para brilhantar esse congresso aqui no Rio Grande do Sul. Minha saudação, meu carinho, meu muito obrigado por ter nos atendido e vir colaborar conosco, uma fatia da unção que habita em você do reino de Deus conosco. Quero também saudar e dizer que me sinto muito honrado de ter comigo alguns da minha equipe de trabalho ali no Conselho Estadual. Pastora Sônia, que está comigo, pastor Getúlio, seu esposo, o meu assessor, pastor Homero, e também doutor Clairton Vargas, pastora Raquel, a Rebeca, e são pessoas que quase que diariamente a gente está em contato. A Lúcia não precisa falar porque ela sempre está comigo. Quando ela não está num culto na igreja comigo, eu sinto falta. Parece que está faltando o telhado do templo. Mas, gente, aproveitando que a gente fala do missionário
número 1 da Igreja Cristã. É dele que eu quero falar nesses minutos que nós vamos compartilhar convosco. O missionário Jesus Cristo. Gente, e falar do missionário, ou a respeito do missionário Jesus Cristo, é uma grande responsabilidade. Eu tenho comigo, em princípio aqui, eu até pedi para a pastora Sônia me auxiliar nesse detalhe, de que ela faz a leitura de alguns versículos. Vai ler daí mesmo, Sônia? Vem aqui. Então, às vezes, sabe que a gente vai ficando mais novo, vai ficando mais curto da vista. Eu não me acostumei ainda com óculos, mas eu tenho, por incrível que pareça, tem 3 óculos de aumento e esqueço de todos eles. E fica mais fácil para mim eu ocupar os olhos dos outros. Mas um versículo que vocês conhecem muito bem, que eu quero começar a nossa preleção nesta manhã, Mateus 11, 28. Daí para frente eu quero reflexionar com vocês a cada versículo, a cada texto. 11, 28 de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais à frente, vai lendo mais. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso. Obrigado. Gente, primeiramente vamos fazer uma reflexão do missionário Jesus Cristo, dizendo o seguinte: venham a mim. Graças a Deus. Eu não é porque seja meu filho, mas eu vejo muito assim, muitos predicados no Paulo César, pastor Paulo César, nesse versículo do missionário Jesus. Porque quantas pessoas que procuram socorro com ele para ajudar, lá na olaria de recuperação, lá na igreja de aconselhamento. Então vinde a mim. Mas uma coisa que eu quero compartilhar convosco é um detalhe embutido nessa declaração de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Gente, às vezes é difícil a gente, como missionário, nós estamos aqui falando em missões, diga graças a Deus. A gente, como missionário, esquece de carregar o fardo dos outros irmãos. A gente acha difícil de sair de casa, ir em tal lugar, no endereço, para ver o porquê que aquele irmão desapareceu dos cultos. Às vezes se acha difícil de dar um apoio de leitura bíblica com ele, de carregar o seu fardo. Vinde a mim, o missionário Jesus nos dá esse exemplo. Vinde a mim todos que estáis cansados. Tem irmãos nossos que às vezes cansam, que às vezes estão estressados na vida, estão cansados de andar sozinhos e precisam de um alento, de um alívio, de uma palavra de fé para poder continuar, ou então eles se desviam do caminho. E Jesus, o missionário principal da igreja, ele diz: venham a mim e eu vos aliviarei. Que sejamos nós também esse mote, vamos seguir esse mote de Jesus, ajudar, aliviar os outros dos seus fardos, das suas cargas. É o primeiro item que o missionário Jesus nos ensina. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e, fala aí, e eu vos aliviarei.
Será que você não lembrou de alguém, ou você não vai lembrar de alguém que você precisa visitar para ajudar a carregar o fardo? Senão ele vai desviar mesmo. Então ajuda ele a carregar o fardo, ajuda ela a carregar o fardo. Mas o detalhe mais principal dessa declaração do missionário Jesus, que ele nos dá exemplo, ele diz assim: e aprendei de mim. Fala comigo, aprendei de mim. Quem é que falou isso? Não, Jesus. Então Jesus diz o seguinte: e aprendei de mim. Note o detalhe que eu vou falar, gente. Jesus não disse aprendei da Torá. Jesus não disse aprendei da lei de Moisés, que era o que vigorava na época. Jesus disse aprendam de mim. O exemplo, o caráter, a personalidade, o amor, aprendam de mim. O missionário Jesus e o missionário de Jesus tem que saber e ter o que ensinar os outros pela sua postura de cristão. O seguidor, discípulo de Jesus, Jesus está ensinando aqui: aprendei de mim. Aprendam a amar, perdoar, ser fiel. Aprendei de mim, personalidade de cabeça erguida de cristão. Você notou, você percebeu que ele não está falando aqui aprendam da lei de Moisés, aprendam do pergaminho, aprendam do que está escrito. Não, ele diz aprendam de mim, que você, que eu, se nos preocupemos a sermos exemplos, para que os outros aprendam conosco o que é ser. Vamos continuar agora. O missionário Jesus, vamos ler aí, Sônia, no livro do Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero assim reflexionar por partes convosco, para a gente aproveitar bem esse momento. João capítulo 4, dos primeiros versículos, pode ler. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade, que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirá-la e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todos que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher:
não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que tens agora não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em quem nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Replicou a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Obrigado, Sônia. Tá bom. Prometo que as outras leituras vai ser bem breve. Mas, gente, eu me lembro agora dos meus filhos, que são pastores, os dois, o Sérgio e o César, e muitos irmãos fazem isso que eu vou fazer, que você vai fazer aí. Eles dizem assim: fala para o teu irmão que está aí ao teu lado. E agora vamos fazer todos nós, né? Diz assim: fala para o teu irmão que está aí ao teu lado. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia! Essa leitura, nessa dissertação que a Sônia leu, todo o contexto, é para a gente reflexionar a respeito do missionário Jesus e a sua habilidade de atingir os corações. Diga graças a Deus. E nessa manhã, como nesse congresso, desde ontem nós estamos, vocês já ouviram palavras e estamos aprendendo como abordar pessoas, não é verdade? Como falar de Deus a pessoas. O missionário Jesus Cristo nos dá um ensino e um exemplo. Só ele, um poço e uma mulher. Outro exemplo que ele nos dá: a mulher lhe considerava inimigo dela. Seu povo era inimigo do povo de Jesus, samaritanos e judeus. Não se comunicavam, não se davam. Mas fala comigo assim, no coração do missionário não existe barreiras, não existe inimizade, não existe mágoa, não existe rancor. Gente,
um poço, água e uma mulher. Só. E Jesus. Duas pessoas, Jesus e a mulher. Agora, o missionário Jesus vai fazer uma ação missionária. E começa então a usar o que a mulher tinha interesse. E o que a mulher tinha interesse? Vamos ver se você pegou no trecho aí que ela leu. Isso. A mulher tinha interesse em água. Às vezes a gente tem que ter a habilidade de saber chegar numa pessoa, puxando um assunto e procurar saber antecipadamente o que aquela pessoa gosta. Se a pessoa gosta de futebol, embora que você não entenda nada de futebol, mas você, algum pouquinho você vai dizer, você viu com quem vai jogar o Internacional? Você viu com quem vai jogar o Grêmio? Você viu com quem vai jogar o Juventude? Você não sabe nada, mas a pessoa gosta e a pessoa está inteirada, vai com você, vai jogar com tal time, vai jogar. Então você entra no assunto, fala comigo, habilidade para entrar em um assunto. O missionário Jesus mostra-nos, nos ensina a ter habilidade. O interesse da mulher era a água. Ele usou a água. Jesus não estava com sede, Sônia. Jesus viu que a mulher estava interessada em levar água. Ele diz: mulher, me dá água, dá-me de beber. Ele queria puxar um assunto com a mulher. Diga graças a Deus. E eu sei que Deus está colocando no teu coração e na tua mente alguma coisa para você puxar assunto com alguém, para você ganhar para Jesus Cristo um dia. Aí, daquele poço, daquele balde que a mulher trouxe, ou aquele cântaro, e daquele homem, Jesus Cristo, de repente, no resumo de tudo, Jesus se revela para a mulher. E a mulher, depois que Jesus fala da vida dela, ela entra na cidade correndo e diz: eu encontrei um homem, ele é profeta, ele falou tudo de mim. E a cidade se revolucionou, e ela correndo, saiu, foi lá onde ele estava, e a cidade com ela. Então, de um poço, de uma pessoa chamada Jesus, de um cântaro e de uma mulher, agora tinha uma cidade ao redor ali, olhando para Jesus e ouvindo ele. Você pode ser, às vezes, uma pessoa até insistente com a outra pessoa, mas não desista, porque Jesus Cristo fez assim. Ele entrou num assunto para ganhar uma cidade. Diga graças a Deus. Você pode entrar num assunto com uma pessoa para ganhar uma família, para ganhar um bairro. Vamos continuar aqui. O missionário Jesus Cristo. Gente, uma das coisas que eu tenho me preocupado, e eu sei que é uma preocupação assim, que não vai me levar a lugar nenhum, mas eu me preocupo, é a inversão do Evangelho hoje. Você vê como invertiram o Evangelho. O Evangelho tem duas faces. Hoje tem o Evangelho do homem. Fala comigo aí, o Evangelho do homem e o Evangelho de Jesus. Fala de novo, o Evangelho do homem e o Evangelho de Jesus. Agora fala comigo assim: então o Evangelho do reino e o Evangelho das demais coisas. Gente, nós estamos falando em missões e a missão é coisa séria. O que me preocupa é o seguinte: o que você mais vê na televisão e ser pregado por aí, é apresentar um Jesus coach, um Jesus mágico,
um Jesus que faz de tudo para este reino. Esse é o evangelho do homem. Porque o evangelho do reino, o evangelho de Jesus é o seguinte, me parece que é João, ou Mateus 6,33, não, um dos evangelistas, que Jesus diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é assim que fala? Todos conhecem isso. Fala comigo assim: buscai, fala, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho do reino. E o que está invertido é o seguinte: o evangelho do homem é a inversão. Buscar em primeiro lugar as demais coisas. A pessoa procura Deus, procura as igrejas para ter a casa própria, para ter um carro novo, para ter sucesso nos negócios, as demais coisas. Tudo isso Deus quer para você e para mim. Tudo isso Deus nos dá, mas tem que ser em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, a casa própria, sucesso financeiro, vem depois em segundo lugar. Serão acrescentadas. E quem disse que serão acrescentadas não foi um homem qualquer, foi o próprio Jesus. Busque em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. E ele mesmo fala que a gente tem que colocar o coração no reino e não no tesouro na terra. Não é verdade? Lá, não me lembro se é Deuteronômio, parece que é 28, fala das bênçãos e da obediência, que diz que se a gente for obediente, vocês já leram isso, né? Se obedecer, essas bênçãos te seguirão. Oh, glória! Então quem é obediente à palavra, quem é obediente a Deus, quem obedece à Bíblia, não precisa correr atrás de bênçãos, muito pelo contrário, é as bênçãos que seguem a gente, é as bênçãos que correm atrás da gente. Então, gente, o missionário Jesus Cristo, com uma mulher, um poço, um cântaro, ele falou do reino e revolucionou a cidade toda. A mulher compreendeu quem é que falava com ela. E você está entendendo quem é que está falando com você agora, nesta manhã? Quem é que está entendendo? Quem é que está falando? Levante as suas mãos, bata a palma e glorifique. Dê glórias a Deus, é Jesus, é Deus. Falando, eu estou sobre o missionário, a respeito do missionário Jesus. Vamos ver qual foi a missão precípua e qual é a missão precípua, o principal do missionário Jesus Cristo. Mateus 18, 11. Veja só. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que venha aparecer um só destes pequeninos. Aí tá bom. Perecer. Gente, o que o Filho do Homem veio fazer? Fala comigo bem alto aí. Hã? Essa é a missão do missionário Jesus Cristo. E é essa missão que o missionário Jesus Cristo está tocando no teu coração.
tem alma se perdendo lá na sua casa, na sua família, nos seus parentes. Tem alma se perdendo lá no seu trabalho. Tem alma se perdendo na escola, na faculdade. E o Filho do Homem, o missionário número 1 da igreja cristã, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outra característica do missionário que ele quer passar para nós e nos ensinar é a respeito da submissão. Quem nunca pensou em desistir até da fé na caminhada? Quem nunca foi bombardeado por Satanás para deixar de ir à igreja, para abandonar? Mas quem nunca, até na missão, no ministério, não teve vontade de abandonar tudo? Vamos ver aqui Lucas 22, 42. O que o missionário Jesus nos ensina aqui? Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Tá bom. O missionário Jesus. Esse é o missionário Jesus. Lá no Getsemane. Fala comigo, no Getsemane. Todo o peso do pecado, fala aí, da humanidade sobre ele. E ele chegou a pensar, fala bem alto, chegou a pensar em desistir da missão que veio buscar e salvar o perdido. Mas naquela hora ele diz: Pai, se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Mas no mesmo momento ele refletiu: não vou desistir. E ele disse: não, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Oh, glória! Quem sabe tem alguém aqui que já pensou agora há poucos dias a desistir. Quem sabe tem alguém que está pensando: eu não sei por que eu vim, mas eu não quero mais saber desse negócio de missão. O verdadeiro missionário, o missionário número 1 da igreja, ele diz: passa de mim esse sofrimento. Na hora ele recobrou: não, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Levanta tua mão direita e faz essa declaração ao Pai de coração aberto. Diga: Pai, seja feito na minha caminhada aqui na terra a sua vontade e não a minha. Dê palmas para Jesus Cristo. Você sabe que o verdadeiro missionário nos ensinou também uma coisa. Já falei aqui de se entregar, o amor, se entregar, o seu tempo, o seu trabalho pelos outros. Vamos ler aí, deixa eu ver, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Fala comigo bem alto: o verdadeiro missionário se entrega por amor aos outros para a salvação. Que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Que maravilha! Eu acho que esta palavra do verdadeiro missionário nos ensina que a gente tem que se entregar pelos outros. Às vezes tem que se entregar o tempo. Às vezes a gente está cansado, chegou do trabalho cansado, só tem aquele momento, mas tem alguém que vem à sua cabeça para ir visitar, que está precisando da sua visita, do seu convite, está precisando da sua ajuda. E o verdadeiro missionário, ele cansado mesmo, ele se entrega e vai lá. Aleluia! Ele vai e convida, vamos à igreja hoje. Ele está cansado, desmanchado de cansado, mas vamos lá, te anima, vamos. O verdadeiro missionário. Lê para nós Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele se deu a si mesmo por nós. Doação. Fala comigo, o verdadeiro missionário doa-se, se dá por amor aos outros. Que maravilha! Olha, vamos ler aí, Sônia. João 14, versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Tá bom. Aquele, fala comigo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Gente, muitos só interpretam essas palavras do missionário Jesus no sentido de milagres, de curas. Mas eu falei aqui das obras missionárias, dos exemplos missionários do missionário Jesus. Se ele disse que se doa, se ele disse que temos que ser assim, então ele está dizendo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quem é que crê em Jesus aí? Levante a mão, deixa eu ver. Bem alto as suas mãos e diga: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então sabe o que ele está dizendo para mim e para você que levantamos as mãos? Então faça as obras que eu faço. Quer dizer, tenha o mesmo amor, perdoe, tenha tempo para os outros, se preocupe com a perdição dos outros, para resgate, para a salvação. Muito bem, Sônia, agora estou te liberando. Eu vou falar aqui sem ver. Não, Isaías 55:11, mas não lê ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Fala comigo assim: o poder da palavra. De novo, o poder da palavra. Por que eu estou falando sobre o poder da palavra? E preste bem atenção nisso que eu vou contar para vocês. Antes da Sônia ler, que eu vou falar para ela ler.
disso que aconteceu, isso é uma realidade, de um obreiro que estava iniciando no ministério, nem credenciado era, mas era um obreiro leigo, mas tinha os predicados do missionário Jesus, tinha amor pelas almas. O pastor da sua igreja falou com esse obreiro, falou, diz, olha, tem uma vila lá no meio do mato, lá perto do mato, e nós vamos abrir uma congregação lá. E eu quero que você me ajude. Quando eu não puder ir, você vai junto comigo, mas quando eu não puder ir, você vai sozinho para atender aqueles moradores lá. Nós precisamos que Jesus salve aquelas almas. E o obreiro concordou. E o pastor abriu a congregação lá com o obreiro. E ele ia com o pastor, reunia aquelas pessoas que moravam ali perto. Mas uma noite, o pastor disse ao obreiro, agora você vai sozinho lá e você é que vai tomar conta daquela congregação. Você é que vai começar lá para depois, mais tarde, a gente formar uma igreja. E o obreiro começou a ir sozinho e tinha uma reunião lá de umas 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas e assim foi indo. E um dia, como ficava para fora da cidade, alguns quilômetros, 5 quilômetros, ele ia a pé. Um dia tinha chovido muito e não foi ninguém. O obreiro chegou lá, abriu o cadeado daquela congregação. A congregação tinha um elevado, tinha um porão. Ela ficava alta do chão e embaixo era tipo uma espécie de um porão por causa das águas, que às vezes enchia d'água. O obreiro chegou lá, abriu, entrou, ficou lá em cima do púlpito e chegou o horário do culto, não foi ninguém, não chegou, passou, chegou a hora de encerrar o culto e o obreiro falou assim, eu não vou encerrar o culto sem pregar a palavra. Não tinha ninguém, mas eu não vou encerrar o culto sem pregar a palavra. Mas pregar para quem se não tinha ninguém? Mas ele abriu a Bíblia, ele fez uma oração como se estivesse cheia a congregação, mas não tinha ninguém. Fala comigo, não tinha ninguém na congregação. Você sabe que o obreiro fez a oração, deu boa noite, né? E pediu uma salva de palmas, não tinha ninguém. Aí depois ele abre a Bíblia, faz a leitura, falou, diz, olha, temos poucas pessoas, mas não tinha ninguém. Então vamos fazer a leitura e vamos meditar na palavra. Ele fez a leitura de um versículo ali, que eu não me lembro qual foi, mas era de salvação, porque era para salvar as almas. E depois ele pregou, mas foi uma mensagem poderosa, para ninguém. Uma mensagem que o obreiro chorava pregando, sentindo o poder de Deus. Não tinha ninguém. Aí, de repente, ele, no final da pregação, ele faz um apelo para aceitar Jesus. Mas não tinha ninguém. Parece coisa de louco, né? Aí ele faz o apelo para aceitar Jesus e fez as pessoas repetirem, eu recebo Jesus como meu Salvador, mas não tinha ninguém. Ele encerra depois, faz a oração de encerrar o culto e não tinha ninguém. Pegou a Bíblia dele, saiu, apagou a luz ali, fechou o cadeado lá da porta e foi embora. O obreiro, não era nem credenciado. E aí, continuou naquela congregação, só escuta. Nos outros cultos, foram pessoas, e ele não falou para ninguém aquilo.
que ele tinha feito um culto de louco para ninguém, mas ficou ali por algum tempo. Depois ele foi para outra cidade, foi promovido já a pastor, e foram passando-se os anos. Ele foi promovido a, como nós chamamos na quadrangular, a superintendente, atendendo uma região. E um dia tinha um congresso, tipo de uma convenção de pastores, que era nacional, e já esse obreiro já estava maduro, mais velho, o peso da idade. E ele foi convidado para pregar nessa convenção deles lá. E ele pregou. Terminou o culto. Um pastor, com a Bíblia na mão, chegou para ele, depois que todos saíram de perto dele, chorando. O pastor abraçou aquele que era o obreiro que pregou para ninguém e diz assim: pastor, que bom lhe conhecer. Como é bom lhe conhecer. O senhor não sabe quem eu sou. O senhor lembra muitos anos atrás que o senhor pregou para ninguém naquela igreja no meio do mato? E o pastor: sim, lembro. Pastor, naquela época eu era um bandido. A polícia estava atrás de mim, eu estava correndo atrás da polícia atrás de mim, e eu entrei naquela ruazinha no meio do mato e me escondi embaixo do porão da igreja. E o senhor pregou uma mensagem de salvação, pastor. E o senhor fez um apelo para aceitar Jesus. E eu todo embarrado lá embaixo do porão, eu repetia em voz baixa, aceitando Jesus Cristo. Aleluia! Pastor, eu aceitei Jesus naquela noite. Eu comecei a congregar. E agora já faz 10 anos que eu sou pastor. E eu não esperava lhe encontrar aqui, pastor. O Senhor, através do Senhor Jesus, salvou a minha vida. É por isso, gente, que ela vai ler aí Isaías 55, 11, né? Escutem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Oh, glória! E prosperará naquilo para que eu enviei. Aleluia! A palavra de Deus nunca volta vazia. Aquele obreiro pensou que estava sozinho, mas embaixo dos pés dele, no porão, Jesus estava salvando uma alma. E a palavra não voltou vazia. Quem sabe quantas almas aquele pastor ganhou. Obrigado, Senhor. Por isso, não desista nunca. Eu sabia dessa história, e uma vez eu e a Lúcia, ali em Canoas, eu já estava pastoreando a igreja ali de Niterói, bairro Niterói. Nós fomos abrir uma obra nova lá no bairro Matias Velho. Eu tinha um programa na rádio local, fiz um programa, aliás, um mês de anúncio, que eu estaria lá, à tarde e à noite, numa quarta-feira. E mandei fazer folhetos, distribuímos folhetos com os irmãos de lá da igreja de Niterói. E na tarde de quarta-feira, aquela expectativa, tantas pessoas vai ter. E nós fomos para lá, eu e a Lúcia, e abri lá um salãozinho, bom até o salão, onde havia sido um mini supermercado. Nós tínhamos comprado cadeiras, tudo instaladinho, som bonito. E chegou a hora do culto, não chegou ninguém.
E foi passando 5 minutos, não chegou ninguém. Aí eu falei para a Lúcia, vamos fazer o culto, porque eu marquei hoje para abrir essa obra aqui, eu vou abrir. Eu digo, agora tu fica sentada ali, que eu vou pregar para ti. E a Lúcia sentou, cantei uns corinhos ali com ela, com palmas, preguei a palavra, só não arrecadei oferta. Fiz o culto normal, sentimos a presença de Deus. Depois eu encerrei o culto e fomos embora. À noite eu voltei. Eu não desisti. À noite eu voltei, eu e a Lúcia. Abrimos lá, cedinho. Eu sentado, eu e ela no culto. De repente chegou uma senhora com 2 adolescentes, e depois chegou outras pessoas, ligou, já está melhor do que na tarde. E foi indo. Eu nem me lembro quantas pessoas teve aquela noite, mas nós começamos. 11, né? 12 pessoas daquela noite. Melhor do que na tarde, que não foi ninguém. E começamos uma igreja que até agora existe lá em Matias Velho. Se a gente tivesse desistido, mas eu já tinha ouvido essa história do obreiro que pregou para ninguém. Talvez sirva para você. Não desista nunca, porque a palavra que sair da minha boca, disse Deus, ela não voltará vazia para mim, mas ela vai prosperar naquilo que lhe apraz. Gente, indo já a caminho de encerrar, eu quero contar mais um caso para vocês. Do grande pintor dessa beleza chamada universo. Não há uma escultura tão maravilhosa quanto o universo. Cores, pássaros, que o universo mostra que alguém fez, alguém por detrás. Você vê essas araras, esses pássaros bonitos, né? Tão meticuloso. As paisagens verdes, os mares, os astros, a beleza do universo. Alguém pintou esse universo. Fala comigo, alguém pintou o quadro desse universo. Nós sabemos quem é o pintor, não é verdade? Esse pintor forma um quadro da nossa própria escultura, nossa própria fisionomia. Você sabe que a pessoa nunca envelhece? O que envelhece é a carcaça, não é verdade? Mas o espírito continua o mesmo, o espírito não envelhece. O que envelhece é a fisionomia. Às vezes eu brinco com o pessoal que está diuturnamente comigo ali no conselho. Eu digo, eu gostava das máquinas Kodak de antigamente, do que agora o celular que bate foto e coisa assim, dessas máquinas de fotografias modernas. A Kodak era melhor do que essas de agora. Eu digo, sabe por que a Kodak era melhor? Porque naquela época eu batia uma foto da Kodak e eu saía bem bonitinho, bem novo. Agora, bate uma foto minha, eu estou com o rosto meio desfigurado. Mas não é culpa do meu rosto dessas máquinas que são uma porcaria de hoje. Então, gente, o que eu quero contar para vocês, falando de pintor, presta atenção nisso,
tinha um pintor muito famoso que tinha ganhado muito dinheiro com um quadro que ele pintou que representava um anjo. Ele já tinha pintado várias coisas do universo, resolveu um dia pintar um anjo. Mas ele precisava que alguém posasse para ele pelo menos ter uma iniciativa para pintar um anjo. E ele saiu numa metrópole, numa cidade grande, e de dia saía do hotel, andava à noite, procurando uma personagem que pudesse posar para ele. Ele pagava bem, para ele dali começar a pintar um anjo. Até que um dia ele encontrou um moço bonito, moço loiro, e ele falou para o moço: olha, eu sou pintor, eu estou procurando alguém que pose para mim ali no apartamento, no hotel, para eu pintar um quadro. Você só fica sentado e eu fico olhando para você. Eu quero pintar um quadro de um anjo, e você pode ser esse personagem. Eu te pago tanto. E o moço aceitou. Foi lá para o apartamento no hotel, sentou, e o pintor olhava para ele e pintava no quadro, olhava e pintava no quadro. Pintou a figura daquele moço lindo, bonito, esplendoroso, e deu o nome de um anjo ali. Vendeu muitos quadros daquele, ganhou muito dinheiro, ficou o dobro que ele era rico, ficou o dobro, só com aquele quadro. Passaram-se algum tempo, alguns anos, ele, que não era limitado em gastar, gastou muito. Ele disse: agora eu vou fazer dinheiro. E eu me lembro que eu ganhei muito dinheiro quando eu pintei a figura de um anjo. Eu vou procurar alguém agora para pintar a figura do diabo, porque o negócio de religião me dá dinheiro. Então, vou procurar alguém que eu possa pintar, pose para mim, e eu pinte a figura do diabo. Eu vou ganhar dinheiro. E ele saiu da mesma cidade, da mesma capital, procurando alguém. Aí não achava alguém horripilante, feio, né, para pintar o diabo. E ele teve uma ideia: vou sair à noite, nesses que dormem nas ruas, nesses mendigos, pode ser que eu ache alguém que me inspire para pintar a figura do diabo. E aí ele saiu numa noite e não achava ninguém, e tinha um deitado entre os outros. Ele sacudiu ele que estava dormindo na calçada e falou. Quando ele olhou assim, ele achou que horrível, feio. Ele disse: é esse aqui. Achei. E disse: escuta, vem aqui, senta aí, quero falar contigo. Ele sentou. E eu sou pintor, eu estou procurando alguém, não vai se ofender comigo. Eu quero que pose ali no hotel, no apartamento, para eu pintar. Eu só olho para você, eu quero pintar um quadro do diabo. Não te ofende comigo, mas é só isso, eu te pago bem. E aquele homem aceitou, não tinha dinheiro, foi lá para o hotel. Sentado lá, quando o pintor preparou as tintas e o quadro, ele caiu num pranto e chorava, aquele homem que seria o diabo. Aí o pintor ficou: será que o diabo chora? E chorava, e soluçava, e não parava de chorar. Aí o pintor chegou e tocou nele: escuta, por que você não para de chorar? Por que você está chorando? Ele disse: eu estou chorando porque há muitos anos atrás eu tive aqui nesse mesmo hotel, e eu acho que foi com o senhor,
que o Senhor pintou um quadro de um anjo, e aquele anjo era eu. E agora o Senhor está me procurando para pintar a figura do diabo. Eu me larguei na vida, eu sou drogado, eu estou atirado, eu estou chorando por esse remorso de fazer da minha vida o que eu fiz. Antes eu representava um anjo, agora eu represento um diabo. E o pintor falou para ele: não vou pintar você. Quem vai pintar, o pintor era uma pessoa consciente de Deus. Não sei se era cristão ou não. Quem vai pintar você é o próprio Jesus Cristo. Se você diz que naquela época você era de uma igreja, volta para a igreja para ser o quadro que Deus te pintou um dia. Quem sabe, gente, quantos quadros estão lá no seu bairro? Quantas pessoas estão lá na sua rua? Quantas pessoas estão na sua cidade que estão precisando que o grande pintor Jesus Cristo pinte um quadro diferente na vida deles? Que pegue com o seu sangue e mostre: eu morri no teu lugar, você é uma pessoa linda, eu quero que você vá para os céus. Fica de pé agora. Nesse trabalho que o Paulo César, meu filho, o pastor Paulo César faz, também em recuperação, quantos quadros horripilantes que chegaram ali. Tem quadros que Jesus já pintou, e esses quadros estão na galeria de ministério hoje, pregando a palavra de Deus. Eu me lembro que há muito tempo atrás, e a Lúcia gosta quando eu falo disso, eu ouvi, mas é uma realidade, que num presídio, os presidiários, eles fazem de tudo para poder ganhar um dinheirinho, né? Vender aquele, alguns fazem quadros, outros fazem outras coisas. E eles pediam para os visitantes: me consegue lá palitos de fósforo usados, aquilo que não presta mais, e traz para mim, junta na rua para mim. E teve gente que juntava para eles, desenterrava aqueles palitos de fósforos da rua, às vezes escarrado em cima, e aqueles presidiários lavavam aqueles palitinhos sujos e faziam um quadro de estrela, tudo de palitinho, bonito, e depois colocava para venda e ganhava uns troquinhos. Sabe o que me veio na mente? Naquela época, e que a Lúcia gosta, sempre ela lembra disso, dos palitinhos de fósforo. Quantos que estavam assim também jogados, escarrados pelo diabo, pisados pelo diabo, mas Jesus Cristo usou alguém para desenterrar ali, e foi lavado com o sangue de Jesus, e foi feito um quadro bonito, hoje serve a Deus nas igrejas. Erga as tuas mãos aos céus e agradeça o quadro bonito que você é. Comece a falar com Deus. Oh, glória! Olha aqui, antes de fazer a oração final e eles cantarem, eu quero dizer a vocês que quando eu falo do missionário Jesus Cristo, eu me emociono muito. Sabe por quê? Sabe por que eu me emociono muito? Porque existe alguém comigo que eu não vejo, mas presinto que comigo sofre as mágoas que no
coração eu sinto é Jesus, este alguém, este amigo singular, que lá nas mansões celestes com ele irei morar. Olha aqui para mim que eu vou te contar uma coisa. Quando eu estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer em meu lugar. Canta comigo assim: é Jesus, este alguém, este amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. E lá nas mansões celestes com ele morar. Nós temos que estar prontos sempre para morar nas mansões celestes. Curva a sua fronte agora e fale com este Jesus. Diga para ele que podem tirar tudo de você, menos o direito de vida eterna, menos o direito de salvação. O missionário Jesus Cristo está te abraçando agora. Senhor Jesus, tudo que falei a seu respeito aqui nesta manhã, tudo que sentimos nesta manhã, Senhor, nós queremos te honrar, te louvar e pedir que o Senhor nos use pelo Espírito Santo para fazermos palitinhos de fósforos se tornarem quadros preciosos e lindos, lavados pelo seu sangue, Jesus, para fazermos, Senhor, quadros que representem anjos e não diabos. Não, Senhor, mas que sejamos sempre prontos, estejamos prontos para a vida eterna. Entrego esses momentos nas suas mãos. Entrego, Senhor, esse congresso que ainda continua nas suas mãos. Cada pessoa, cada ministério, que o Espírito Santo incendeie os corações, mostrando, Senhor, as almas que precisam ser salvas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Senhor. Glória a Deus. Junto ao poço estava Eu te adoro, Senhor. me junto, viu a sede que havia em mim. Ele ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Sabe, missionário presidente estadual, pastor Solon Soares, eu estava pensando que você chegou ao mais alto escalão dentro da nossa igreja quadrangular aqui do Rio Grande do Sul. Ocupa o cargo de presidente. Mas antes de se tornar presidente, era superintendente. E antes de superintendente, exerceu o cargo de pastor. E continua. Antes de pastor, era obreiro credenciado. Antes de obreiro credenciado, obreiro leigo. Antes de obreiro leigo, um membro da igreja quadrangular lá em Uruguaiana. Mas antes de membro, uma alma preciosa para Deus, um jovem rebelde de gangue, violento, lá em Uruguaiana. Era uma pintura de Satanás. Mas um missionário chegou lá em Uruguaiana, em cima de uma caixa de tomate, numa esquina de uma rua chamada Presidente Vargas. E esse missionário
pregou o evangelho do Senhor Jesus, dizendo que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus voltará. E um missionário alcançou esse jovem. Mas aquele missionário não imaginava que estava lá naquele momento este jovem aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que se tornaria o presidente estadual da Igreja Quadrangular do Rio Grande do Sul. E agora, quem será que está aqui? Quem é você? Será que temos missionários aqui que estarão lá em Portugal? Pastor Valdir Batista, nosso presidente da IEQ Portugal, se faz presente, glória a Deus por isso. Missionários lá no Tadiquistão, pastores que estarão lá, obreiros missionários que estão lá no Amazonas. Será que teremos aqui missionários da Brigada Quadrangular espalhados aí pelo estado, usando diversas ou algumas ferramentas, pregando o Evangelho de Jesus e ganhando almas para Cristo? Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu não sei quem você é, nem você sabe, mas Jesus sabe, e Ele vai te levar aonde Ele quer. Estenda as mãos em direção ao missionário Solon Soares, missionário número 1 da IEQRS. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por esse missionário. A maior riqueza Ele me transmitiu e já me presenteou. Ele, minha mãe missionária, minha mãe intercessora, minha mãe dos bastidores. A maior riqueza já nos deu a presença gloriosa do Senhor Jesus, ter me conduzido até Ti, Jesus. E agora, meu Deus, nós oramos pelo missionário Solon, missionária Luz. Continua conservando eles com saúde, com bastante, Senhor, vigor, para continuar ganhando almas para o Teu reino e formando discípulos do Senhor Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Obrigado, missionário número 1. Deus abençoe.